da página 22 e 23. 1, 2, 3, gravando! Para você que está sendo preparado para a segunda etapa do processo de habilitação, aula teórica. Você já ouviu falar em penalidades e medidas administrativas? Se cair na prova de legislação, quais são as penalidades? Página 22. Advertência por escrito, multa, suspensão do direito de dirigir, aí inicia no início, na página 23, cassação da CNH, cassação da PPD e frequência obrigatória em curso de reciclagem. Essas são as penalidades. Para você que está vendo e ouvindo o vídeo, pause o vídeo, volta um pouquinho e aperta o play para relembrar as penalidades. Advertência por escrito, para você que leu, para você que entendeu, quando será gerada a advertência por escrito? Já caiu em prova de legislação. Quais são as duas infrações que acarretará a advertência por escrito? Infração leve ou média, desde que nos últimos 12 meses não seja encontrado no histórico de pontuação nenhuma infração de trânsito. Como se fosse a primeira infração. Um exemplo de infração leve: a pessoa tem a habilitação, ele é habilitado, tanto faz a PPD, permissão para dirigir, como a CNH, Carteira Nacional de Habilitação Definitiva. Ele saiu com pressa de casa e esqueceu em casa a carteira de habilitação. É uma infração leve. O policial vai solicitar os documentos, habilitação e documento do veículo. Aí quando ele vai procurar no corpo, puxa, a carteira ficou em cima das escrivanias, ficou em casa. Aí o que acontece? O policial vai esperar os documentos chegarem, tanto de habilitação quanto do documento do veículo. Em seguida, esse condutor será liberado com 3 pontos na carteira e o veículo vai ter uma multa de R$ 88. Mas, se dos últimos 12 meses, diante da pesquisa, não for encontrado nenhuma infração de trânsito, não vai ter essa multa cobrada e não vai ter a pontuação na CNH. Essa é uma penalidade administrativa, como se fosse um puxãozinho de orelha. É uma penalidade educativa. Os senhores estão entendendo? Agora, se for encontrado e cometer uma infração média, por exemplo, infração média, estava dirigindo com o braço para fora, 4 pontos na carteira de habilitação, multa de R$ 130. Aí, quando foi fazer uma pesquisa no histórico, percebeu que ele tinha há 2 meses atrás uma infração porque estava dirigindo de chinelo. É uma infração média, também 4 pontos, multa de R$ 130. Aí sim será gerado a multa. Advertência por escrito, ela só será gerada automaticamente se nos últimos 12 meses, a partir daquela infração, não for encontrado nada no histórico de pontuação. Entenderam essa parte? Sim ou não? Sim. Sim. Então já caiu em prova de legislação. Qual é a única penalidade administrativa? Advertência por escrito. As multas. Multa é uma penalidade? Claro que é. Meu Deus. Para você que está com o manual em mãos, na página 22, você viu a tabela ali de infrações? Quem viu a tabela? Você viu a tabela aí? Meu pai do céu. O valor da multa mínimo aí, qual é o valor da multa mínimo? R$ 88. E qual é a mais pesada? R$ 17.608. Pode vender o carro, né? Uma multa dessa pode vender o carro. Olha só. Então, outro exemplo de infração leve. Todo condutor, atenção senhoras e senhores, todo condutor que for encontrado em via pública com automóvel estacionado na contramão, infração leve. 3 pontos na carteira, multa de R$ 88. Atenção senhoras e senhores. Já caiu em prova de legislação qual é o único estacionamento que não tem a remoção do veículo? Qual é o único estacionamento irregular que não tem o guincho? É quando está estacionado na contramão de direção. Estacionado na calçada, vai ser rebocado, removido? Vai, está atrapalhando a passagem de pedestre. Está estacionado no ponto de parada. Pessoal, aquela placa azul que tem o desenho do ônibus, não se chama ponto de ônibus. O nome daquela placa técnico é ponto de parada. Está estacionado no ponto de parada, está atrapalhando ali a vida do motorista, dos passageiros aí, que
que entra no veículo e desce, embarque e desembarque do veículo. Vai ser removido, vai estar atrapalhando. Estacionar a menos de 5 metros da esquina não pode, é proibido. Está atrapalhando, atrapalha a visibilidade de quem está chegando no cruzamento, então vai ter a remoção do veículo. Agora, quando está estacionado na contramão, não tem a remoção do veículo. Pessoal, eu gostaria de saber, está indo rápido, está tranquilo, todos estão entendendo? Está tranquilo ou está indo muito rápido, professor? Fala alguma coisa, senhoras e senhores. Tranquilo. Fala então, tranquilo. Tranquilo. Oh, esse homem não sei não. Oh, isso. Eita. Então, multa. Um exemplo de infração média. Dirigir com o braço para fora é uma infração média. Tanto faz, você motorista ou teu passageiro. Parar na faixa de pedestre. O que é parar? Qual é a diferença de parar e estacionar? Eu passei um vídeo para vocês do canal. A diferença de parar e estacionar? Não, tá lá bem engraçado. Né? Chega a ser até cômico o negócio. Estava sozinho em casa e resolvi gravar. Para você que está vendo esse vídeo agora, já é inscrito no meu canal? No YouTube. Hashtag Prof. Ronald Screaming. Ative o sininho para que cheguem novos vídeos de trânsito. Vai ajudar você a passar na segunda etapa do processo de habilitação, tá bom? Não esqueça de deixar o like. Eita! Parar. O que é parar? Parar, você está no cruzamento, placa de parada obrigatória, você parou no melhor momento e saiu. Essa é uma parada. Ou quando você chega na tua residência, você chega na tua casa para embarcar o esposo. Subiu o esposo no carro, a esposa, o amigo, você saiu, foi uma parada. Parada é caracterizada para embarque e desembarque de passageiros. Isso. Aí o motorista, ele fez o cálculo errado e parou na faixa de pedestre no semáforo vermelho. Isso não pode. Parar na faixa de pedestre na troca do sinal luminoso é uma infração média. 4 pontos na carteira, multa de R$130. Não pode. Agora, qual é a diferença? Estacionamento, estacionar na faixa é uma infração grave. 5 pontos, né, no prontuário e uma multa de R$195. Estacionar na faixa de pedestre, com certeza, acarretará a remoção do veículo. O veículo será rebocado, será guinchado. Remoção significa guinchar, tirada do local. Então, parar na faixa de pedestre é uma infração média, 4 pontos. Qual é o valor da multa da média? R$130. Um exemplo de infração, eu lembrei de uma infração leve, é a buzina. Que horário é proibido o uso da buzina? Já caiu no simulado de alguém? 10 às 6 da manhã. Das 22 às 6. A senhora viu o vídeo nosso ou foi no... Eu estava vendo aqui na... Estava lendo no manual? Isso, continue. Eu não tenho dúvida da aprovação da senhora. Não tenho dúvida mesmo. Alguém falou das 10 às 6. Atenção para você que está vendo esse vídeo. Cuidado, essa é uma pegadinha no dia da prova. Quando das 10 às 6 não é proibido. Das 10 está relacionando o quê? Uma manhã, 10 horas da manhã. Quando a gente fala à noite, 22. Normalmente na resposta, quando cai essa pergunta na prova, qual horário é proibido o uso da buzina? Daí na letra A, como resposta está essa, das 10 às 6. Aí a pessoa, naquela ansiedade, acaba errando a questão. Então não, é proibido das 22 às 6 horas da manhã. É proibido também a buzina, aqui ó, usar a buzina das 22 às 6 da manhã é uma infração leve, com 3 pontos na carteira, multa de R$88. A placa R20, dá um zoom aí nessa placa aí, você que está vendo o vídeo, ó. R20, é proibido, o nome dela técnico, é proibido acionar buzina ou outro qualquer sinal sonoro. É proibido assobiar onde tem essa placa. É proibido apitar onde tem essa placa. É proibido buzinar, o nome dela é proibido acionar buzina ou qualquer outro tipo de sinal sonoro. Assobiar não pode. Essa placa a gente encontra em frente a hospitais, pronto-socorro, maternidade, asilo, creche, então faculdade é proibido das 22 às 6 da manhã. Todo condutor
que for encontrado em via pública, utilizando a buzina das 22 às 6 da manhã, sem justa razão, pode ser notificado, com 3 pontos na carteira. Também é proibido acionar a buzina para cumprimentar alguém, para chamar alguém. Você chega na frente da tua casa e buzina para chamar tua esposa, teu esposo, buzina, é infração leve. 3 pontos, multa de R$88, não pode, é proibido. Se você está indo visitar alguém ou se você trabalha no delivery, motoboy, você não pode chegar buzinando 2 quadras. Ele chega em 2 quadras, não chega? Ele chama você para comer pizza e o vizinho. Tá errado. Para quem mora em apartamento, então, meu Deus, ele aperta lá, vai todo mundo na sacada lá. Pô, será que é para mim? Tá errado. O motoboy ou você que está visitando alguém tem que descer do carro, apertar a campainha ou bater no portão. É isso. Porque utilizar a buzina de maneira inadequada, infração leve, poluição sonora, atrapalha, pô, ficar buzinando. Assusta. Quando a buzina é utilizada de maneira inadequada, pode inclusive provocar um acidente. Agora, a buzina queimada, o uso inadequado da buzina é uma coisa. Agora, a buzina não está funcionando, é um equipamento obrigatório, não está funcionando, está queimada, a infração é grave. 5 pontos, multa de R$195. Uma dica: todo equipamento do automóvel inoperante, ineficiente, inexistente, exemplo, tem o step, mas está murcho, tem o step novinho, está furado, ou não tem o step, infração grave. Sem chave de roda, sem macaco, limpador de para-brisa quebrado, para-brisa trincado, os faróis queimados, a luz indicadora de direção pisca. Eita, sabe qual é pisca? Pisca pra mim, pisca pra mim. Eita. O pisca já caiu em prova de legislação. Qual é a cor da luz indicadora de direção? Aí nas respostas: amarela, laranja ou âmbar. No dia da prova de legislação, se cair essa questão, qual é a cor da luz indicadora de direção do pisca? Âmbar. Não vai confundir pro bar. Eita. Âmbar. Isso. Então, todo equipamento obrigatório faltando ou em mau estado é uma infração grave. Vem cá. Vidro elétrico, quem acha que é equipamento obrigatório? É obrigatório ou se eu quiser eu posso ter aquele de manivela? Qualquer um, não é obrigatório. O que você acha, você que está vendo esse vídeo? É obrigatório o limpador de para-brisa no vidro de trás? Não, não é obrigatório, mas no da frente é obrigatório. É obrigatório a pala interna de proteção contra o sol pro passageiro. Aquele para-sol não é obrigatório pro passageiro, é obrigatório no lado do motorista. No teu carro tem a pala interna de proteção contra o sol, se não tiver, se você for parado, 5 pontos na carteira de habilitação, multa de R$195. Isso, equipamento obrigatório. Som é obrigatório? Não. No carro? Ou no meu é. Para quem me conhece sabe que a gente gosta da música, né? Apesar de não agradar a todos, não agradar a todos, nem Jesus Cristo conseguiu. Mas enfim, quando você chegar na sala de aula, você vai chegar num ambiente bem mais tranquilo, aí, com uma música de repente até o seu gosto. Para relaxar, principalmente o pessoal que trabalha o dia inteiro, de manhã à tarde, vou vir para uma sala de aula que parece um velório, eu acho que pô, não combina, né? Não combina, né? Acho que tem que vir aí feliz da vida. Então, multa, agora... exemplo de infração gravíssima. Lembrando que o valor da multa grave é R$195. A gravíssima. Quantos pontos perde na infração gravíssima, pessoal? 7. Qual é o valor da infração gravíssima simples? R$293. A infração gravíssima multiplicada por 2. Oi? 586. A infração gravíssima multiplicada por 5. 1467. Tá ficando salgado o valor, tá vendo? Tá ouvindo aí? 1467. A infração gravíssima multiplicada por 10. 2.934. 2.900. Um copinho com cerveja, você bebe? Gosta? É. Caro, hein? Salgado. R$1.934,70 para quem é flagrado
com qualquer nível de álcool no organismo. Agora a infração gravíssima multiplicada por 20. 5.869. Está quase vendendo o carro, né? 5.900? 879. Tá, 69. E agora vezes 60. 17.608. 17.608. Pode vender o carro, tá? O terreno, né? Para pagar essa multa aí salgada. Um exemplo de infração. Ó, já caiu na prova de legislação. Atenção. Qual é a única categoria de infração de trânsito que tem o valor peculiar, monetário, financeiro multiplicado? Qual é a única categoria de infração de trânsito que tem o valor da multa multiplicada? É só a gravíssima. Por 2, por 3, por 5, por 10, por 20 ou por 60. Professor, tem um exemplo aí multiplicada por 2? Tem um exemplo. Alguém está tirando só uma categoria de habilitação aqui? Quem? Uma só. B. Alguém está tirando só A? Ah lá, só A. Isso. Você está tirando categoria para moto e está de carro? O que vai acontecer? Apreensão do veículo, 7 pontos da carteira, R$293 multiplicada por 2. Quase R$600 é o valor da multa quem dirige um veículo de categoria de habilitação diferente. Você tirou carteira para carro, mas está em cima de uma moto? Não pode. Infração gravíssima multiplicada por 2. Agora o exemplo de infração gravíssima multiplicada por 3. Tem alguém dirigindo aqui? Top, Felipe. Show. Isso. O que acontece? Todo condutor que é pego dirigindo sem habilitação, o valor da multa é multiplicado por 3. Não é bom. Não é bom? Não é bom. Parece que o Felipe teve uma experiência não muito agradável. Eita, Felipe. É salgado. Multiplicada por 3, R$880, 7 pontos a carteira. Mas professor, ele não tem carteira, como que vai perder pontos? Então não tem ponto. Ponto não tem, mas o carro vai ficar com uma multa de R$880. Professor, mas o carro era do pai. Quem vai perder o ponto? Papai vai pegar de cinta. Eita. Isso, aí o ponto vai para a carteira de habilitação do dono. Lembrando que existe a possibilidade do dono ser preso. Porque entregar a direção à pessoa não habilitada é considerado crime de trânsito. E a pessoa que dirige sem habilitação também é considerado crime de trânsito. Todo condutor que é encontrado em via pública sem habilitação poderá ser encaminhado à delegacia. Então é um exemplo de infração gravíssima multiplicada por 3. Professor, tem exemplo de infração gravíssima multiplicada por 5? Tenho. A ultrapassagem pelo acostamento. Todo condutor encontrado numa BR, numa rodovia, ultrapassando pelo acostamento, poderá ser autuado com uma multa multiplicada por 5. Quanto que dá o valor vezes 5? R$1.467. Salgado, hein? Uma ultrapassagem. Você está saindo para o lazer, Natal, Ano Novo, Páscoa, Carnaval, indo para a praia. Para que pressa? Para que ultrapassar pelo acostamento? Não tem só o valor da multa, existe o risco de você não chegar, né, na confraternização, no teu lazer, na tua folga. É importante. Diga-se de passagem que não é só pontos da carteira, não é só o valor da multa. Em algumas situações é a morte, é a pessoa amputar o membro, é a pessoa ficar mutilada, paraplégica. De repente você que está ouvindo e vendo esse vídeo tem um exemplo na família por causa do excesso de velocidade, ultrapassagem de local proibido. Então, ultrapassar pelo acostamento é uma infração gravíssima multiplicada por 5. Outro exemplo de infração gravíssima multiplicada por 5. Ultrapassar nas faixas contínuas, amarelas, simples ou dupla amarela. Todo condutor encontrado em via pública, ultrapassando na faixa contínua simples, amarela, comete uma infração gravíssima multiplicada por 5. Todo condutor encontrado em via pública ultrapassando na faixa dupla contínua amarela comete uma infração gravíssima multiplicada por 5. Todo condutor encontrado em via pública, o nome dessa faixa é dupla, uma seccionada, tracejada e a outra contínua. O condutor que vem no sentido do lado da faixa contínua não pode ultrapassar. Se ultrapassar, estará cometendo uma infração
gravíssima multiplicada por 5. Agora, infrações gravíssimas multiplicada por 10. R$ 2.934,70. Exemplo, beber e dirigir. 7 pontos na carteira. A CNH definitiva será suspensa por 1 ano, 12 meses, 365 dias. Quase R$3.000 é o valor da multa e com certeza encaminhado à delegacia de trânsito. Salvo, exceto, se no teste do bafômetro, atenção, importante, se no teste do bafômetro, para quem está em casa, né, o ar alveolar, o ar dos pulmões, acusar no etilômetro, bafômetro, 0,33, ele não vai preso, mas a tolerância com álcool é 0. Desde 2008, a tolerância é 0 com álcool, a lei seca. Até 0,33 não vai preso, mas a carteira é suspensa 1 ano. R$ 2.934 é o valor da multa, 7 pontos na carteira de habilitação. Com certeza a pessoa que está embriagada não vai sair dirigindo, porque a carteira vai ser suspensa. Ela será recolhida pelo policial, uma medida administrativa. Recolhimento do documento de habilitação. Por quê? Está dirigindo embriagada, ela vai ser suspensa. Agora, se acusar no bafômetro, atenção, 0,34, vai acontecer tudo isso que eu falei e prisão, vai preso. Se cair na tua prova de legislação, verdadeiro ou falso, qualquer teor de álcool no organismo é caracterizado crime de trânsito. Falso, vou repetir, até 0,33 não vai preso, foi isso que eu falei ou não? Foi isso que eu falei, até 0,33 não vai preso. Crime de trânsito é aquela situação que a pessoa vai presa, está fazendo racha, vai preso ou não? Vai racha, é vezes 10. Está empinando a moto, vai preso ou não? A moto também vai apreendida. Então, crime de trânsito são situações que a pessoa vai preso. Se acusar no etilômetro até 0,33, não vai preso. 0,34 em diante, vai preso. Qual foi a pergunta que eu fiz? Verdadeiro ou falso? Qualquer teor de álcool no organismo é considerado crime de trânsito? Falso. Então é falso. Até 0,33 não é crime. Mas também tem o teste clínico. O que seria o teste clínico? É o exame de sangue, para saber quanto de álcool por litro de sangue. Se acusar no teste clínico, quando o teste é feito pelo ar dos pulmões, é contado como miligramas. Soprou lá 0,33 miligramas. Agora, quando é tirado o sangue do organismo, decigramas. Se for lá no teste clínico acusar 0,5 decigramas, não vai preso. Mas a carteira de habilitação será suspensa por 1 ano, quase R$3.000 o valor da multa. Quando o condutor está embriagado, não tem a remoção do veículo. Quando o condutor está bêbada, o veículo fica retido até apresentar um condutor habilitado. Em condições de dirigir com segurança, não tem apreensão do veículo quando o condutor está embriagado. Se no teste clínico acusar 0,6 decigramas, aí sim ele vai preso. Tá bom? Quando surgiu, para finalizar, a infração gravíssima multiplicada por 10, beber e dirigir, participar de racha, empinar a motocicleta, infração gravíssima, multiplicada por 10. Essas infrações gravíssimas multiplicadas por 20 ou por 60 surgiu na greve dos caminhoneiros em 2016. Quem lembra da greve dos caminhoneiros? 2016. Para você que tinha carro nessa época, lembra que em 2016 faltou combustível nos postos, faltou leite nas panificadoras porque os caminhões não entregavam. A greve dos caminhoneiros de 2016 durou 21 dias, 3 semanas.
Eles estavam reivindicando o quê? O pedágio que era muito caro, o pneu muito caro, o frete que era muito barato e o diesel caro. Aí deputados e senadores com aquela situação, aquela greve, né, o país ele perdeu ali na economia, porque tinha empresários que não compravam produtos porque não estavam entregando, teve muita gente que comprou e não recebeu, né, alimentos, toneladas de alimentos apodreceu, estragou na fila, toneladas de remédio estragaram na fila. A partir do 4º dia de greve começou a ser liberado medicamentos e alimentos. Aí o Conselho Nacional, com a pressão, né, pressionado por deputados e senadores, inventaram essas duas aí. Atenção, senhoras e senhores, hoje não é só, essa regra não é só para transportadora, essa regra não é só para caminhoneiro, é toda pessoa que bloqueia, que utiliza o veículo para bloquear a rua do bairro, a rua dentro de uma cidade, a rodovia, né? Quem bloqueia uma rua, a avenida com o carro, com a moto, com o caminhão, com o ônibus, é uma infração grave. Eu vou pedir ajuda dos senhores. É uma infração gravíssima multiplicada por 20. Qual é o valor? 8.869. Se você utilizar o seu veículo e bloquear uma rua, uma avenida, as vias urbanas e vias rurais. Pessoal, relembrando, quais são as vias urbanas? Trânsito rápido, arterial, coletor e local. Então, bloquear essas vias urbanas, você com teu carro, tua moto, teu caminhão, teu ônibus, é uma infração gravíssima multiplicada por 20, quase R$6.000. Agora, aquela pessoa que organiza, para o organizador da manifestação, é vezes 60. 17.608 reais para você que tem transportadora. Se você permitir que teus colaboradores, que os teus motoristas bloqueiem as rodovias federais, estaduais, ruas, caminhos abertos à circulação, vai chegar com certeza a multa no nome da tua empresa. Lembrando, quando o veículo tem CNPJ de pessoa jurídica, a empresa não tem pontos, não tem carteira de habilitação, não é verdade? A empresa não tem carteira de habilitação, então a multa é paga em dobro. Imagina lá. Atenção, me ajuda nesse cálculo aí. O dono da transportadora tem 10 caminhões. Aí ele permite que os 10 motoristas vá para as rodovias e bloqueiem as rodovias federais e estaduais. 17 mil por caminhão, mas é em dobro. 17 mil vezes mais 17 mil dá quanto? 34 mil vezes 10 caminhões. Tá, professor, o caminhão está transportando soja, adubo, milho, ele ganha muito dinheiro, né? Ganha muito dinheiro, mas em manifestação você perder 17 mil reais multiplicada por 2, quanto que dá? Vezes 10 caminhões? 34 mil. Não. 340 mil reais, quase meio milhão. Imagine o dono de uma transportadora com 50 caminhões. Não tem pontos na carteira, né? Por que não tem pontos? Porque é dono de o caminhão alienado à empresa, a empresa não tem carteira de habilitação, então não perde ponto. Se paga em dobro. Por exemplo, os veículos da autoescola. Se chegar uma multa para a autoescola, por mais que a gente trabalhe com habilitação, a autoescola em si não tem carteira de habilitação. Então a empresa pagaria em dobro. Lógico que o patrão sabe, tem tudo controlado em planilha, né? O dono de cada veículo, dono ali, entre aspas, né? Querendo ou não, vai ter que tratar o veículo como se fosse dele, né? É a ferramenta de trabalho, então é o dono do carro. Aí o patrão sabe o horário, a data que sai, chega, tudo
tudo anotadinho, combustível. Aí vai chegar para a empresa multiplicada por 2, lógico que o patrão vai cobrar do funcionário. Dependendo da infração, não é justo a empresa pagar porque o funcionário errou, pisou na bola. Você é dono de transportadora, você vai pagar o valor da multa se o teu caminhoneiro furar o sinal vermelho? Tem que cobrar dele, ele tem que parar no sinal vermelho. Então, essas duas infrações multiplicadas por 20 e multiplicada por 60 surgiu na greve dos caminhoneiros. O pessoal que está aqui na sala de aula, atenção, olha aqui agora, eu estou finalizando esse vídeo. Finalizando o vídeo? Não. Finalizando não. Daqui a pouquinho a gente vai voltar porque ainda temos que falar. Suspensão, estamos falando das penalidades. Suspensão do direito de dirigir, aí cassação da CNH, cassação da PBD e curso obrigatório de reciclagem. Mas eu vou dar um giro com a câmera aqui. Posso dar um giro aqui, pessoal? Pedindo joinha aqui do pessoal. Dá um joinha aí, dá um joinha. Permite trabalhar com a imagem dos senhores nas redes sociais? Permitido, ganhando joinha, direito de imagem, eita! De Paranaguá para o mundo. Agora nós vamos entrar no intervalinho aí de mais ou menos uns 20 minutos, intervalinho, né? Para falar a verdade, o intervalo é daqui 5 minutos, continue aí esperando, tá, pessoal?